verdade, durante muitos anos, os escravos viveram acorrentados e serviam os seus senhores assim acorrentados. Um escravo, ele vivia acorrentado, trabalhava acorrentado e por vezes ele também dormia acorrentado. Um escravo com sorte era um escravo que à noite ficava sem correntes, contudo, ele ficava preso dentro de uma casa com muitos outros escravos de onde ele não podia sair. E o ponto mais alto da sua liberdade era este, quando o seu amo permitia que ele dormisse sem correntes, mas continuando preso dentro de uma casa. Era costume os escravos falarem entre si que havia um amo que comprava os escravos para de seguida lhes oferecer a liberdade. Quem não conhecia este amo dizia que era um mito, que não podia ser verdade, que esse homem não existia, que não passava de um sonho que alguns tinham. Mas a realidade é que esse amo existia e de facto ele comprava os escravos para depois lhes oferecer a liberdade. Este homem, este amo era o único que, para além de poder pagar o preço da liberdade dos escravos, tinha amor suficiente para o fazer. E ele de facto fazia isso. E quando eu olho para esta história, eu lembro-me deste mundo, das pessoas que vivem neste mundo. E neste mundo nós encontramos muitas pessoas acorrentadas vivendo uma vida de escravidão. E como é que as pessoas vivem uma vida de escravidão? Vivem acorrentadas a coisas que as aprisionam. Correntes invisíveis, que não são visíveis aos nossos olhos, como estas correntes que eu tenho aqui, mas que são reais e aprisionam a vida das pessoas, não permitindo que essas mesmas pessoas vivam uma vida de liberdade. Mas que coisas são essas que aprisionam? Que correntes invisíveis são essas que aprisionam as vidas das pessoas? Deixa-me dar-te alguns exemplos. Os vícios aprisionam a vida das pessoas e muitas pessoas querem ver-se livres desses vícios, mas não têm forças suficientes para o fazer. Deixa-me dar-te um outro exemplo. Há pessoas que mentem constantemente e não se conseguem livrar da mentira e sim estão aprisionadas a esta prática, a este ato. Pessoas que vivem na fornicação e não se conseguem libertar disso e sentem-se mal com elas próprias. Pessoas que vivem na corrupção e outras coisas mais que nós conhecemos e estão assim acorrentadas com correntes invisíveis e dessas mesmas correntes não se conseguem libertar. Deixa-me dizer-te algo nesta tarde. É uma má notícia, depois irei dar-te uma boa notícia. As pessoas que viverem acorrentadas por estas mesmas coisas e assim morrerem acorrentadas, quebrando uma lei que não é uma lei humana, mas uma lei de Deus, essas mesmas pessoas terão como destino a condenação eterna. Mas, meu amigo que me escutas nesta tarde, há uma solução. Não há apenas uma má notícia. Um dia, de facto, nós iremos morrer e sair deste mundo e teremos que prestar contas dessas mesmas correntes das quais nós não nos conseguimos libertar. Mas há uma boa notícia. Aquele amo libertador dos escravos que eu falei naquela história, naquela parábola, ele de facto existe. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, pagando o preço da liberdade de cada escravo deste mundo. Este amo libertador é Jesus Cristo. Ele pagou o preço da minha liberdade e da tua liberdade. E porque Ele pagou o preço da liberdade, eu e tu não mais precisamos de viver acorrentados a qualquer corrente. Eu e tu não mais precisamos de viver condenados a vida toda e para toda a eternidade, um lugar de condenação e sofrimento. Jesus Cristo pagou o preço da liberdade para que eu e tu pudéssemos ter uma nova vida, uma nova esperança e um dia estarmos no céu. O que é necessário nós fazermos para termos esta vida eterna com Deus no céu? Duas coisas muito simples. A primeira é arrependermos dos nossos pecados, das correntes que nos aprisionam e pedirmos a Jesus que nos liberte dessas correntes e nos perdoe os nossos pecados. A segunda coisa muito simples é depositarmos a nossa fé em Cristo, dizermos: Jesus Cristo, eu deposito a minha fé em Ti, aceito como meu Salvador, como meu Senhor, eu acredito que aquilo que Tu fizeste na cruz por mim é suficiente para me perdoar e para me salvar. E se fizeres isto, tornas-te um filho de Deus. Não são palavras minhas, de uma religião qualquer, de uma instituição qualquer, mas são palavras de Jesus Cristo. Todos quantos fizerem isto serão salvos e tornam-se filhos de Deus. Não esperes por amanhã, porque pode ser tarde, não sabemos o dia da manhã, mas hoje é a oportunidade que tu tens de fazer isto para a tua vida. Obrigado por me terem escutado. Temos alguma literatura gratuita para oferecer. Gostaríamos muito de falar convosco e oferecer esta literatura gratuita. Muito obrigado e continuação de boa tarde.